E aí galera, tudo bem? Seguindo aqui com a nossa aula 5 da teoria dos conjuntos, né? Lembrando que esse curso, mesmo sendo voltado para a matéria do ensino médio, qualquer pessoa pode estar assistindo e acompanhando, espero que esteja claro, tá? Tô deixando aí na descrição do vídeo um e-mail que vocês podem entrar em contato, mas comentando eu também respondo. Não esquece de deixar o like aí e compartilhar com todo mundo, o conhecimento é sempre importante, vamos ajudar aí quem precisa aprender sobre teoria dos conjuntos. Nessa aula de hoje a gente vai começar a falar sobre as operações entre conjuntos, tá? As operações entre conjuntos. Vou definir a primeira operação. Nem todo autor vai definir isso aqui como uma operação, mas eu achei mais didático colocar junto, tá? A igualdade entre conjuntos, tá? Entre conjuntos. A rigor eu vou usar a mesma notação, tá? A igual a B. E aqui eu vou falar que A é igual a B sem somente C, todos os elementos de A e B forem iguais. Perfeito? Ainda estou apanhando um pouquinho aqui da nossa mesa digitalizadora. A letra ainda não estou tão acostumado, mas estou me esforçando aqui, galera. E aí essa definição realmente é muito simples. Vamos para a próxima, que essa talvez pode ser um pouquinho mais confusa, tá? A gente precisa aqui tomar um cuidado maior na definição, que é a união de conjuntos, tá? A união, eu sempre penso que é como se fosse a soma, tá? Seria uma soma mais voltada para os conjuntos. É interessante essa ideia de união, porque eu vou conseguir pegar dois grupos diferentes e transformá-los num só, tá? É a primeira vez que eu vou fazer uma operação que faz isso, tá? E aí, primeira coisa vai ser a nossa anotação. Eu vou falar que é A unido com B, tá? Então é esse Uzinho aqui, ó. E a nossa definição mais formal vai ser essa aqui. Olha só. Perfeito? Então aqui eu tenho A união B. Eu estou definindo isso aqui como um X, né? Então esse número vai estar nesse conjunto união, C e somente C. X pertencer a A ou X pertencer a B. Então, o que é legal, galera, é que às vezes, diferente da língua portuguesa, esse ou aqui ele inclui. Beleza? É um ou inclusivo, tá? Eu estou querendo que seja de A ou de B. Então, se fizer parte só de A, tá valendo, faz parte da união. Se fizer parte só de B, também. E se fizer parte de A e de B ao mesmo tempo, também. Só uma vez. Beleza? E aí, vamos representar isso aqui de algumas formas, tá? Então, vamos usar aqueles conjuntos que eu usei lá na primeira aula. Vou definir aqui um conjunto A, as letras do nome Mateus. Então era M, A, T, H, E, U, S. Beleza? E o conjunto B aqui das letras do nome Maria, que a gente tinha visto que era M, A, R, I, porque não repetimos coisas, né? E aí, aqui, galera, nosso conjunto A união B vai ser nada mais do que o M, o A, até aqui tá igual, né? O M e o A. Agora vamos ver as letras que tem no nome Mateus, tá? M-A-T-H-E-U-S. E agora o M repete, não vou colocar ele de novo, o A repete, não coloco ele de novo, o R ainda não foi e o I ainda não foi. Então, um algoritmo interessante para a gente montar aí o nosso conjunto união vai ser eu escrever o primeiro conjunto inteiro e depois escrevendo só os que não repetiram, tá? Faz bastante sentido isso. E aí aqui embaixo
Vou fazer em forma de diagrama de Venn. Posso até utilizar o mesmo, os mesmos conjuntos aqui, né? Vamos fazer conjuntos genéricos, acredito que seja mais fácil, tá? Em forma de diagrama de Venn. Então, vou colocar aqui. Lembrando que aqui em cima foi a representação tabular. Se eu tiver dois conjuntos, assim, ó, onde um está contido dentro do outro. Vocês lembram como é que chama isso aqui? É o nosso subconjunto, né? Aqui, por exemplo, se eu tiver um C e um D, conjunto C e o conjunto D. E aí, galera, se eu for ter que rachurar aqui a nossa interseção, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Ó, assim vai ficar mais fácil. Eu vou pintar tudo, ó. E aí fica bem facinho de eu sacar do que eu tô falando aqui, né? Deixa eu voltar aqui pro original, né? Então, se eu rachurar tudo aqui, ao ser união D, na verdade, vai ser igual a D, né? Por isso aqui vai ser uma propriedade interessante. Se eu tiver conjuntos que tem uma partinha igual, ó. Esqueci de mudar a opacidade, deixa eu voltar lá. Boa. Então, se eu tivesse lá dois conjuntos, um não é subconjunto do outro, mas eles têm uma parte em comum aqui, beleza? E aí, se eu tiver isso, um conjunto C e um conjunto D, um conjunto C e um conjunto D, eu posso simplesmente aqui pintar também tudo, tá? Repara que agora, quando eu falo de A união B, de C união D, desculpa, eu já não estou mais falando do D, né? Porque o C não é mais subconjunto, né? Nesse caso aqui. Então eu estou pintando tudo, ó. Repara que se eu for pensar nos elementos que estivessem ali no meio de C e de D, né? Que fossem comuns a C e D, eu só estaria representando eles uma vez, tá? Igualzinho foi no caso ali do nome Mateus e do nome Maria, tá? E aí, por fim, a última possibilidade que a gente teria é se os nossos conjuntos tivessem nenhuma parte em comum, né? Eu tivesse um conjunto C aqui e um conjunto D aqui, olha só. Isso aqui são os conjuntos que a gente vai chamar de conjunto disjunto, tá? Conjuntos disjuntos. Já vou até escrever isso aí. Mas aí eu pintaria o conjunto C inteiro. E o conjunto D inteiro. Tá, boa. Aqui são os nossos três casos possíveis. Um está inteiramente dentro do outro, eles terem só parte em comum ou não terem nada em comum. E aí daqui a gente pode pensar em três propriedades bastante interessantes, tá? Deixa eu só voltar aqui as formas mais corretas de eu escrever, senão eu vou ficar tudo perdido. Então vamos pensar em três propriedades, tá? A minha propriedade 1, que eu vou acabar chamando de P1, eu vou definir ela se B é subconjunto de A, então eu posso falar que a união B é igual a A. A união B é igual a A. Beleza? Então, se B é subconjunto de A união B é igual a A. Que é esse primeiro caso aqui, ó. Tá? Se eu tiver esse primeiro caso, eu tenho que... Aqui eu tinha o C era subconjunto de D. Então, C união D deu D, tá? Nossa propriedade 2. Nossa propriedade 2 é uma propriedade até que relativamente simples de eu perceber, tá? Mas vamos colocar aqui. Se A união B, B também é união A, tá? Sempre.
Quer dizer, o conjunto A união B vai ser igual ao conjunto B união A, tá? Sempre. Então, dado dois conjuntos, eu fiz a união. Se eu fizer a união ao contrário, também funciona. Vamos pensar aqui só de novo em cima. Se eu tivesse usado o mesmo algoritmo, talvez eu tivesse começado com M-A-R-I, depois T-H-E-U-S. Mas como o conjunto ele não tem ordem assim, ele não precisa estar ordenado para ser o mesmo conjunto, daria igual, tá bom? E nossa propriedade 3, eu vou falar que se eu fizer A união B, ver o resultado desse cara, e depois fazer ele unido com C, é a mesma coisa de eu fazer A união de B união C, tá? Então, tanto faz a ordem que eu vou fazer nessa união. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, tá? Estou preparando alguns exercícios aí de vestibulares para a gente resolver no final dessa série de aulas. Mas, no mais, eu acho que tá bem claro todas as propriedades. Lembrando, qualquer dúvida, manda por e-mail que tem nos comentários, desculpa, na descrição do vídeo, ou deixa um comentário que eu respondo aí. Perfeito? Muito obrigado. Até a próxima.